Valeu. Boa noite, pessoal. Eu sou Vânia Teixeira, estou na coordenação de articulação do Fórum Baiano. Hoje teremos mais uma roda de conversa, onde vamos fazer ainda uma alusão ao Dia das Mães, onde teremos 4 convidadas que irão trazer suas experiências. Vou fazer aqui um spoiler um pouco dessas convidadas. Teremos aqui uma mãe cega com filho autista, não, com 2 filhos autistas. Teremos também uma mãe cega com um filho com síndrome de Down, uma filha de uma mãe, uma filha com deficiência visual que, literalmente, com o passar do tempo, sua mãe se tornou também uma pessoa com deficiência. E teremos também uma mãe que não é cega, mas que tem um filho cego, onde ela vem trazer também suas experiências, o quanto foi importante a contribuição dela na educação desse filho, e para que pudesse ter o resultado do homem que é esse filho hoje. Então, essas 4 convidadas têm experiências de forma diferente, com assuntos diversos para compartilhar conosco. Então, agora irei fazer minha apresentação. Minha audiodescrição, meu pai me atrapalhou toda. Minha audiodescrição: eu sou mulher negra, com a tonalidade de pele marrom bombom, que eu sempre falo, tenho os cabelos longos e cacheados, porém que está hoje escovados e amarrados em rabo de cavalo. Tenho nariz pequenos e afilados, tenho boca pequena, carnuda e bem desenhada, onde eu sempre falo, tenho boca de coração. O que mais? Sou mulher na altura de 1,69, sou uma baleia, que eu sempre digo que é assim que eu me identifico, e estou usando um vestido vermelho de alça e um brinco na cor prata. Então, agora, vou dar a fala para nossa convidada Patrícia Amorim, onde ela vai trazer as suas experiências de vida como uma filha de uma mãe. Dá uma controlada nesse tempo para mim, que eu não tenho como fazer as duas coisas. Sinalizo. Quando estiver faltando Tá bom? 2, 3 minutos, te falo. Pronto. Boa noite, gente. Algumas pessoas eu já conheço. Valmira foi a minha primeira aluna, da minha primeira turma, da minha história de vida. É interessante, na minha primeira turma tinha Valmira e mais 4. Então, hoje ver Valmira como profissional, para mim, já é uma honra, né? Fora os outros que eu já passei também, já vi como alunos, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa cega, que hoje cuido de uma mãe que quem me conheceu jovem, conheceu a minha mãe, a dona Judite Ativa, que participava de tudo e que era aquela mãe que lutava pela pessoa com deficiência, não só pela filha dela, mas pelos dos outros também. Sempre foi uma ótima mãe, uma ótima amiga. E que em 2009 sofre um assalto. Ela já era diabética e hipertensa. Aos 67 anos ela sofreu um assalto e perdeu de primeira a vista com um descolamento de retina. Sobe pressão e diabetes e ela perde uma visão na hora, causa hemorragia na outra e ela foi ficando cada dia mais devagar. Hoje ela está com visão 20/400, 20/300, o máximo que ela chega é a 20/200, quando ela está em boas condições. E aí tem 82 anos, quer dizer, queira ou não queira, a adaptação dela não vai ser nunca igual a da gente, que pegou em meio de caminho, sei lá, com 15, com 16, com 20, com 30, a disposição da gente é outra. E aí vem a questão psicológica também, poxa, eu sou mãe de filha única, com deficiência, cuidei a vida toda, e aí tudo isso implicou nela. Tá bom, quem não me conhece, eu tenho uma deficiência física motora, além da cegueira. Então, eu era bem comprometida. E ela, com essa teoria de que eu não crio filho para o mundo, crio para mim, ou não crio para mim, crio para o mundo, ela me instrumentalizou com o que podia, me poupou do que podia ser acidental. Só que hoje, eu queira ou não queira, eu tenho que aprender a fazer coisas que ela não queria que eu fizesse nunca, porque hoje eu cuido dela. Então, hoje, a gente... tá bom, eu sou profissional, sou concursada, tenho meu salário,
mas todo mundo sabe que por mais que você ganhe relativamente dentro do padrão de um professor, você não consegue ter uma vida 45 notificações. 20 horas Destino em ponto. ocupado. Agora, 20. E eu pago uma pessoa para olhar ela de dia, que é o tempo que eu estou no trabalho, mas no turno oposto eu tenho que estar sempre dando suporte a ela a partir das 5, que é a hora que a funcionária sai. O que eu digo na minha experiência de ser mãe da minha mãe? O prazer de poder devolver aquilo que ela me deu. Isso para mim é um prazer. Não, assim, eu não gostaria que ela passasse pelo que ela está passando, mas eu poder, não fui eu quem causei, e eu poder devolver para ela o que ela me deu, cuidar dela, para mim hoje é uma honra, além de me superar em cima disso. Coisas que eu não fazia hoje eu faço. Eu hoje tenho uma autoestima elevada por conta de que quando a gente ama, a gente sacrifica tudo para dar de bom a quem a gente ama. Então, eu faço coisas assim, talvez eu não fizesse nunca para mim, eu tivesse medo, eu não fizesse. Mas quando é para fazer para ela, eu aprendo e faço. 45 Então, isso notificações. me fez crescer. YouTube, É o agrupado. lado Agora, bom da YouTube, coisa. círculo vermelho. Assistir Fluência Espanhol ao vivo agora. Espanhol na vida real, É linha vertical, difícil para Fluência mim, Academy, como anexo. filha, ver minha mãe na situação que está. Porque a gente tem o conforto de, eu tenho uma mãe cuidadosa, cuida de mim. Todo mundo tem esse orgulho. A minha mãe tá lúcida, tá fazendo isso, fazendo aquilo. A minha mãe hoje tá lúcida, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. É a minha companhia, é a minha parceira. Eu sou filha única, não me vejo sem ela. Mas hoje eu vejo que ela também não se vê sem mim. Eu, quando criança, eu ficava pensando, meu Deus, se eu perder a minha mãe, o que será de mim? Hoje eu olho assim, eu tenho que estar bem e estar viva porque minha mãe depende de mim. A minha mãe não pode viver sem mim. Até as pessoas que conhecem ela, que convivem comigo, me dizem, olha, hoje não pense, sua mãe já foi muito útil para você, mas você hoje é a mãe da tua mãe. E é mesmo. Primeiro ela, depois eu. Em todos os meus projetos é como se fosse a minha filha. Eu não parei, acabei focando em outras coisas. Não casei, não tive filhos. E assim, eu hoje tenho uma filha de 82 anos que é meu compromisso. Hoje eu vejo nela, olhando ela, cuidando dela, eu vejo que eu seria uma ótima mãe. Eu digo, eu seria uma ótima mãe. Pelo menos isso eu tenho certeza. Então, assim, Deus me deu todas as chances de saber o sentimento de ser uma mãe. E, assim, foi muito rica essa experiência para mim. Vai ser a vida toda. O que eu puder, o que ela depender de mim, ela vai me ter, sim. A gente fica muito feliz de poder somar na vida de uma pessoa, dar tudo de si, comendo tudo de mim, dentro do possível, mas eu sou muito feliz tendo isso, podendo fazer isso por ela. Agradeço a Deus todos os dias. Dificuldades, todo mundo tem. Eu tenho sim. Dependo de ajuda? Dependo. De vizinhos, de uma rede de apoio, de um vidente, para coisas que a gente dependeria em qualquer caso. Dependo. Eu pago uma pessoa? Pago, mas a gente sabe que pagar uma pessoa não quer dizer. E o vidente também paga pessoas e também não resolve tudo na vida dele, porque, na realidade, ele tem que buscar um rede de apoio. Então, eu me sinto hoje como qualquer mãe, qualquer mulher cuidadora, guardando as devidas proporções, que a deficiência ocasiona. Claro que eu tenho algumas outras dificuldades, que é o fato de não poder andar só, porque eu tenho um comprometimento motor, então eu não posso andar só, porque além de não enxergar nada, com o tempo eu perdi tudo, com o escolamento aos 25, então ficou bem complicado para andar sozinha, porque se você não se equilibra bem, você não vê nada, você não tem desenvoltura para pegar uma bengala e sair com liberdade. Mas tudo vai se arrumando e tudo dá certo. Basta a gente superar algumas coisinhas aqui, outras ali, e sinceramente é como a vida de qualquer pessoa. Até dita normal. A pessoa dita normal também, a gente olha. Eu já vi uma fala de alguém que diz assim: você olha a vida do outro e acha que a vida do outro é uma maravilha.
mas a vida do outro também tem seus percalços. Então, eu não troco minha vida pela do outro de forma alguma, pela vida de nenhum vidente. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que eu tenho, pelo que eu não pude ter e pelo que eu terei, porque eu sei que Ele me livrou, me livra e me livrará de qualquer problema sério. Então, eu me apego com Deus e com as ferramentas que minha mãe própria me deu, as próprias professoras especializadas, a própria vida, os próprios discursos que nós somos feitos de discursos diversos e de experiências diversas. Então, eu me apego a tudo isso e digo, eu sou uma pessoa feliz e realizada como pessoa, como mãe da minha mãe, como mulher e como profissional. Sou realmente grata a Deus por tudo aquilo que passei e por tudo isso que eu vivo hoje. Acho que foi bem rápida, não foi, Vânia? Ainda tem alguns minutinhos. Você quer usar ele? Não. Tá bom. Caso haja alguma pergunta, algum complemento, depois... tá bom. No final, depois que todo mundo falar, aí a gente abre para o pessoal fazer perguntas, tá bom? Ok. Mas desde já te agradeço por esse relato, que eu já conhecia um pouco, né? Mas a gente fica assim se colocando no lugar e eu fico imaginando essa mãe hoje, né? O que será que ela pensa, né? Oh, meu Deus, cuidei da minha filha por essa razão e hoje minha filha cuida de mim. É assim, a gente fica cheia de perguntas, na verdade. Fica. Mas, enfim, é isso mesmo. O que vale é que o amor está acima de tudo. E o amor sempre vai prevalecer. Então, agora eu vou chamar a Valmira para trazer o seu relato, né? A sua experiência de vida, dentro também desse contexto de mãe. Então, venha, Valmira, agora é você. 15 minutinhos também, no máximo, viu? Boa noite, gente. Vou me descrever, né? Eu cheguei pouco distante do trabalho, então ainda estou com a roupa branca do trabalho, a camisa branca, estou com o cabelo preso, enfim. Estou bem simplesinha, não estou de batom nem de brinco, porque infelizmente a gente tem que trabalhar assim, né? Sem muitas aderências. Então, hoje eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em gestão da docência do ensino superior. Sou massoterapeuta e professora de Pilates. Tenho 42 anos e tenho 2 filhos, um casal. Tenho a mais velha, né, que nasceu normal, enxergando tudo, e o meu caçula, que vai fazer 16 anos, que nasceu com síndrome de Down e foi também diagnosticado com aspecto do autismo. Ele tem as duas deficiências. Então, assim, durante o processo, né, que eu perdi minha visão com 6 anos de idade, e aos 8 entrei no Instituto de Cegos, passei por aquele todo o processo. Mas, quando eu tive minha filha, uma das enfermeiras questionou a minha cunhada, né, porque tinha deixado eu engravidar. E minha cunhada questionou, que disse que eu seria normal como qualquer outra pessoa. Por que iria impedir de eu ter engravidado? Enfim, cuidei de minha filha, tive apoio de minha família, de meus irmãos. Depois engravidei do meu filho, né? Quando ele nasceu, foi que eu vim saber, né, o diagnóstico dele. Então, eu passei por vários processos com ele, porque ele tinha imunidade baixa, né? E era uma criança que, a cada semana, ele estaria no hospital sendo internado com infecção respiratória. Então, era uma semana em casa, uma semana no hospital. Nesse período também, eu estava terminando meu ensino médio, fazendo o curso de massoterapia em Santo Antônio de Jesus. Então, assim, eu ia para Santo Antônio, vinha, era aquela correria. E, às vezes, eu vinha direto para o hospital para ficar com ele, deixava
Durante o dia, a menina tomando conta dele no hospital, ia para Santo Antônio estudar, voltava, ficava no hospital com ele, ia em casa, era assim, era essa correria. E, assim, a dificuldade, eu, como, né, Patrícia falou, a gente tem a dificuldade como qualquer outra pessoa que enxerga, que ditos normais tem, e que depende também dos outros, né? Eu não vi uma dificuldade irreferente porque tem a deficiência, né? A pequena diferença é porque quando ele se internava, eu ficava com ele e o acompanhante também junto, por eu ser mãe e o acompanhante porque precisava estar ali para dar um suporte. Mas, por incrível que pareça, eu me movimentava mais cuidando dele do que o próprio acompanhante, para dar banho, para dar a mamada dele na hora certa, tudo tá ali. E saber o que ele estava sentindo, né? O instinto de mãe. Sempre a gente sente o que o filho está sentindo no momento. Então, assim, quando ele começou a ir para pai, fazer estimulação precoce, né, para começar a andar, então eu comecei a desenvolver isso com ele em casa. Eu fui me descobrindo, e aí foi que eu me descobri a área que eu queria seguir através dele, que foi a de fisioterapia. Tive apoio de minha mãe, né, nesse período. Depois eu tive que deixar ele um tempo com minha mãe, porque eu tinha que vir para Salvador estudar, porque eu queria um futuro melhor para meus filhos, né? E aí, o que é que acontece? Nesse período, eu fiquei com ele até os 7 anos de idade, e a pessoa que mais me ajudava, em 2016, veio a falecer, que foi minha mãe. Então, nesse período, para mim, foi como o mundo tivesse desabado sobre a minha cabeça, porque eu fiquei, né, imaginando como é que iria ser. Embora o pai estava dando algum suporte, que ele saía para trabalhar, mas ele teve que largar o trabalho dele para ficar, e depois ele queria que eu largasse tudo para ficar com os meninos, porque ele queria voltar a trabalhar. Então, eu trouxe os meninos para morar comigo aqui em Salvador um tempo, mas foi um período que eu me senti assim, desamparada. Foi nesse período que eu senti mais dificuldade na minha vida, porque minha filha é adolescente, e assim, adolescente, quando está na adolescência, né, tem uma outra cabeça, um pouco difícil de lidar. E eu com ele ali cuidando dele, e para sair para trabalhar, e para a faculdade, botando a pessoa para tomar conta. E depois ela não se adaptou aqui, teve que voltar a morar com o pai junto com ele. Aí, resultado foi que meu filho, ele terminou retraindo um pouco, né? Porque, assim, por incrível que pareça, o pai enxerga, mas não tem aquela dinâmica do desenvolvimento dele, né? É um pai muito protetor, embora ele goste do filho, ame o filho, mas ele cuida bem do filho, mas é um pai muito protetor, e isso, na proteção, terminou prejudicando a criança, não porque a criança tem a deficiência, que eu sempre digo assim, qualquer ser humano, independente da deficiência, quando ele tem uma alta proteção, ele vai retrair o desenvolvimento motor dele. Qualquer outro desenvolvimento cognitivo dele vai ter uma retração, porque ele está achando tudo no fácil, né? Era o que hoje, quando eu olho assim, digo assim, olha, a gente não gostava do Instituto de Cegos, mas quando o Instituto de Cegos dizia assim, que a gente não tem que achar não fácil, é nessa hora que a gente diz assim, eles tinham razão. Porque se eu achasse não fácil, hoje talvez eu teria a maior dificuldade no mundo de saber educar meu filho, cuidar dele. Embora minha mãe me ajudou muito, né? Eu tinha me separado do pai dele, né, nessa época. E, assim, hoje
eu vou, fico com ele 2 dias, 3 dias, volto para Salvador. Conheci hoje outra pessoa maravilhosa, né? Que hoje estamos casados. É uma pessoa assim que ele enxerga, né? Hoje ele trabalha como segurança de shopping, né? Tem um olhar assim diferencial, tem prazer e orgulho de dizer para as pessoas, né, que chega em volta dele. A minha esposa também tem uma deficiência visual. Então, assim, ele é uma coisa que ele não tem vergonha, ele não esconde e ele tem prazer de falar. Então, assim, eu hoje me sinto assim muito elogiada, né? Muito honrada, na verdade, por tudo, por todas as graças que Deus tem me dado. E cuidar de meu filho, né, com síndrome de Down, para mim não foi assim, essa dificuldade. É como a pessoa diz, cada um tem uma maneira de desenvolver, tem uma habilidade, né? De um ser de mãe, seja ela com deficiência ou não. Mas, assim, hoje ser mãe de um filho com síndrome de Down, com o aspecto do autismo, para mim foi um grande presente de Deus, foi um grande desafio, e hoje eu me sinto, assim, honrada e grata por Deus ter um filho com essa deficiência. Acabou sua fala? Acabou. Menina, esse povo hoje tá que tá, que maravilha, viu? Não preciso brigar com ninguém pelo tempo. Muito bem. É aquele ditado, né? Não tem uma receita para ser mãe. Eu falo isso sempre. Gente, ser mãe não tem uma receitinha, pega essa receita que você vai. Cada uma dentro da sua realidade vai desempenhando o seu papel da melhor maneira possível, né? Então, cada uma sempre vai ter uma história diferente, uma experiência diferente dentro desse contexto. E o engraçado é assim, Vânia, é a forma como ele me obedece mais do que o pai te enxerga. Sim, sim. Que muitas vezes as pessoas acham justamente isso. Coitada, ela é cega, o filho deve fazer acontecer. Não, gente. Eu tive essa experiência sendo mãe, já cega, né? Porque eu perdi a visão, meus filhos eram pequenos. E eu não passei por essa dificuldade pelo fato de eu ser cega e eles obedecer mais o pai do que a mim. Muito pelo contrário, tudo era eu o tempo todo. Então isso aí não tem nada a Aconteceu ver. um relato comigo e meu filho, assim, que eu tinha levado um tablet para ele e o tablet tinha dado problema, tinha que configurar. E aí a gente foi num lugar lá onde conserta aparelho para fazer a configuração do tablet dele. E aí, quando a gente desceu do carro, o pai com medo, né? Como era aquele, eu disse, deixa ele, deixa ele. Gente, você precisa ver como ele agarrou na minha mão, saiu me arrastando, me desviou da moto que estava parada no passeio, entrou comigo na assistência, viu uma cadeira, me botou sentada, e aí ficou aguardando o rapazinho para poder pegar o tablet dele para configurar. Então, assim, é uma coisa assim, muito incrível o entendimento dele, o saber dele, né? Isso é muito gratificante. Sim, sim, eles são bem inteligentes. Mas enfim, então vamos passar agora para a nossa próxima convidada. Vou chamar a Celi para trazer sua experiência, né? Ela é uma mãe que não tem deficiência visual, mas que tem um filho com deficiência, e ela vem contar a experiência, né, do como foi criar esse filho, né, a contribuição dela. Como você diz, né, a superproteção, ela atrapalha, sim, no desenvolvimento de qualquer ser humano. E com deficiência, atrapalha mais ainda, a gente sabe disso. Porque o cuidado se torna tão excessivo que, em vez de ajudar, termina prejudicando. Então, Celi, venha você, que eu acho que você deve estar na conta de Paulo, e deixe aqui o seu testemunho, a sua experiência também conosco, 15 minutinhos também. Ô, Vânia, boa noite. Precisa ligar a câmera, não, né? Se não Precisa. quiser, não precisa. Se caso queira, fica à vontade. Mãe, ó, essa hora fala só aquilo que a gente combinou. Toma. Que mentira! Boa noite, Boa eu me noite. chamo Célia, baixinha, morena,
Cabelo, cabelos pretos, olhos. olhos pretos. São dona de casa, né? Mãe de Paulo Henrique, com deficiência visual, né? Então, é assim, a experiência foi essa. Eu engravidei de um menino muito, né? Aí, quando eu tive o Paulo, que eu percebi que ele tinha o olho azul, olha, meu filho tem um olho azul. Depois, com o tempo, aí o povo foi dizendo que não, me enganando, né? Ele não tem o olho azul, mas todo mundo olhando na roça, todo mundo pobre, né? Não tinha nem médico. Aí, depois que viram, o avô viu que ele era cego. Mas não quiseram me dizer porque eu estava parida, né? E aí, pegou, com 2 meses, levamos ele no médico e o médico falou que ele era totalmente cego. Aí foi meu desespero de chorar, chorar, chorar a vida toda, porque eu achava que um filho cego ia, pronto, acabou o mundo, né? Aí eu saía de um médico para outro, de um médico para outro, não tinha jeito, o médico sempre dizia, não, ele não enxerga, só vulto. Aí eu sempre chorando, a minha mãe falou, não, minha filha, Deus te deu esse filho, porque ele viu que você ia cuidar dele. Me conformei um pouco. Digo, mãe, ele não vai morrer, não. Eu dizia que ele ia morrer, né? Quem tinha um filho cego, em 1990, quem tinha um filho deficiente antigamente, sempre, o pessoal da roça, né, da zona rural, dizia que ia morrer, coisa. Aí, pronto, mas ele sentia muita dor no olho, aí viu o sofrimento da gente por isso, né? Muita dor no olho, a gente levava no médico, dava um remedinho de pirona, alguma coisa assim. Aí melhorava um pouco, mas o olho dele já era muito, não sei falar, bufital, não é? E aí o médico deu o diagnóstico de glaucoma congênito. Aí encaminhou para Salvador, começou uma luta de ir para Salvador. Lá passava no médico, marcava para tal dia de novo, tornava aí, tal dia de novo, tornava aí. Então eu dormia mais cedo dentro da ambulância, eu e ele, o motorista da ambulância, muito gente boa comigo, com ele. Às vezes me deixava em casa meia-noite, de madrugada pegava de novo para levar para Salvador. Às vezes a gente ia numa certa consulta, depois marcaram a cirurgia. Ele tinha o quê? 1 ano, 7 meses. Aí foi para fazer o quê? Disse que ele tinha catarata no olho para tentar salvar. Aí fez a cirurgia. Eu com aquele todo sofrimento, só Deus sabe se eu chorava, né? Fez a cirurgia para ver se ele enxergava um pouco. Mas aí não resolveu. Depois, marcou outra cirurgia, ele tinha muita infecção no olho. Essa infecção deu muito trabalho para a gente conseguir essa cirurgia. E eu, achando que era uma cirurgia, eles não explicavam muito. Eu também sem entender quase nada. 46 notificações. YouTube, Fez a agrupado, cirurgia agora, para Galãs Feios. retirar o Deputados olho TR4 matizam a Câmara com tutorial do Aí veio 4D0 aquela RT0 linha vertical Galãs que Feios, foi para anexo. retirar o olho, mesmo daquele jeito eu não queria que tirasse, né? Mas aí ele melhorou. Deixou de sentir dor, começou a andar, já tinha 1 ano, 2 anos aí agora. Não conseguiu. Começou a andar, falar direitinho, porque ele só vivia doente, né? Antes de tirar o olho, dava infecção direto, tomava muita injeção. Tomo medo até do avô, que o avô era quem aplicava as injeções, Desotacil. E aí, o tempo passou, ele melhorou. Tive uma outra menina, que foi Jussara. Aí, 1 ano depois, tive a Jussara, eles foram crescendo, já coloquei os 2 na creche, Jussara já me ajudava, né? Sendo mais nova do que ele, já me ajudava. Pegar na mãozinha dele, mostrar as coisas para ele, ele foi aprendendo. Mas na roça ele se virava bem, subia até no pé de tamarindo, né? Tamarindo. O avô chegava, brigava com ele, mas isso aí desenvolveu muito ele. Levou muita queda, brincava com cabo de vassoura
dizendo que era o cavalo. Muita queda, os médicos me reclamavam muito. Ele feria nariz, testa. Tudo isso me deixava triste, mas graças a Deus estamos aqui bem. E aí, com ele tinha o quê? 5 anos, o pai sempre viajava para trabalhar. E chegou em São Paulo e ficou. Disse, vou mandar buscar para ver se faz um tratamento aqui. Fomos para São Paulo. Lá começou a jornada de médico. Era médico, para ver se a gente conseguia alguma coisa, para ver se ele enxergava. Aí fizemos uma cirurgia no olho que já tinha sido retirado. Saiu um cisto, ele sentia muita dor. Depois foi mexer no outro, para ver se tinha como ele voltar e ir para a fila de transplante para ver se enxergava. Foi um ano de luta, fazendo exame médico, tal médico, para tal lugar só. Aí, no dia de me dar a notícia que ele não ia para a fila de transplante, porque ele não tinha córnea viva, ele me explicou por quê, né? As córneas dele não foram estimuladas, já morreram. Ele me explicou assim, como quis dizer, morreram cedo, né? Tu lembra, né? Uhum. Então, aí eles me deram a notícia que ele não ia para a fila de transplante, não tinha condições dele enxergar. Aí foi um choque, foi uma tristeza muito grande. Ok, procurar escola para ele. Ele me explicou que ele era uma criança normal, ele não tinha problema de cabeça, não tinha problema de coração, que ele pediu os exames todos, eu levei. Não tinha problema nenhum, ele ia ser uma pessoa que ia estudar, trabalhar, casar até se quiser, tudo. E ele me falava aquilo, mas eu não acreditava nada daquilo que ele falava. Para mim que era mentira. Ele me sentou até numa maca para conversar comigo, para falar sobre isso. Mas quando eu saí dali, eu saí arrasada, com ele calada, em casa calada, e a vida toda calada. Mas aí foi para a escola. Fui matricular as crianças na creche e ele também, não aceitaram ele. Já foi outra decepção. Porque não aceitaram meu filho, acho que é porque ele é deficiente. Não comentava com ninguém, só pensava. Acho que é porque ele é deficiente, ele não enxerga, não aceitaram, mas não foi. Aí me chamaram lá e foram me explicar, porque ele tinha que ser escola especializada para ele. Aí me indicaram uma escola que eu tinha que levar bem longe, pegar ônibus, metrô e deixar lá ele toda segunda-feira e pegar na sexta. Ali quase me matou já. Só de me dizer isso aí. Eu estou enterrando. Aí, uma semana depois, me ligaram. Uma mulher me ligou que abriu uma escola na cidade que eu estava morando, Diadema, em São Paulo. Chamava CRAS, né? Uhum. Centro... Olga Benário. Olga Benário? Uhum. Eu me lembro pouco, viu? Eu sou lerda. Aí foi bom. Comecei a levar ele nos dias certos. Foi marcado, os horários certos foram marcados. Pouco tempo, e aí eu chorava. Ele pegava para escrever em braille, né? Pegava a regra de função, que aí ela pegava no pé dele. É assim, Paulo, é tal, Paulo. Eu só chorava. Estou lá só chorando. Esperando, dando horário de vir embora. Só chorando. E vinha para casa triste. No outro dia ia levar de novo, só chorar. Chorando, mas não era na frente dele, escondido. E meu filho não vai aprender esse negócio, meu filho não vai saber esse negócio, meu Deus. E estão forçando a mente dele, estão forçando ele para fazer isso. Era o que eu pensava. Não, foi rapidinho. Ela me chamou para fazer um cursinho junto com ele, me ensinou algumas coisas, aí eu vim entender. Logo também ele foi passado para a escola do estado, né? Uhum. Foi outra confusão, não quiseram aceitar. Não quiseram, tu me ajuda aí agora, que eu esqueci. Não quiseram aceitar, levei um papel que ela mandou, a professora especializada mandou, não quiseram aceitar ele na escola. Aí eu voltei para trás, Rose, era a professora dele, não quiseram aceitar ele, fazer a matrícula dele lá não, na escola não.
Ela o quê foi? Aí, parece que ela mandou outro papel, foi assim. Ele tá me ajudando, que eu esqueço, viu? Ela mandou ligar e dar uma queixa, né? Ela mandou dar uma queixa na delegacia. O delegado disse, o quê? Não querem deixar o menino estudar? O delegado falou, não quero deixar o menino estudar, pegou, me colocou na ambulância e me levou lá na escola. Na viatura, me levou na escola. O delegado passou uma semana levando a gente para... Aí ele passou uma semana acompanhando a gente. Aí, e eu tinha esquecido disso, viu? Passei por tantas coisas que eu esqueci tudo. Aí, foi aí que ele começou a estudar na escola, junto com Jussara, minha filha mais nova do que ele. Depois veio a separação de sala dele, mais Jussara. Jussara ajudava ele um pouco. Depois veio a separação da sala. Aí já foi outro sofrimento. Eu, Jussara e ele. Todo mundo chorar. E hoje, viemos embora de São Paulo, né? Como que diz? Viemos embora, estudei. Chegou aqui, matriculei normal, estudou. Fez faculdade, está fazendo faculdade. Trabalha. Não bebe. Não bebe. Quase casou, tem um filho. Me deu um netinho lindo. E hoje é meu filho. Especial. Mas que eu não esperava, né? Que eu achava... Eu não sei o que eu achava de meu filho. De graças a Deus. É uma pessoa maravilhosa e deu a volta por cima para dizer à mãe, eu consegui. Dá um beijo. E é isso, viu, gente? Se eu falei pouco e não falei bonito, desculpa aí. É o que eu... Como eu disse a você, não importa as palavras que a gente vai botar para fora. O que importa é que a gente fala que dê para todo mundo entender. E todo mundo entendeu tudo que você disse. Não tem isso de falar bonito, não. O importante é falar. E foi a importância que você teve na vida desse filho, onde você não desistiu nunca, mesmo você tendo medo que ele não ia conseguir, que ele não ia aprender, que ele não ia isso, não ia aquilo. O medo não te travou. Você percebe que você lutou até o fim. E hoje você tem esse filho aí formado, né? Já tá para terminar uma graduação, larga outra pelo meio, mas enfim. Essa parte do bebê também eu tô achando meio, não sei, né? A informação tá meio equivocada, mas tudo bem. Valeu, Vânia. O importante é o resultado. De nada. Eu que agradeço, viu, por você ter aceito. Não foi a base da pressão, que o povo aqui me julga como uma pessoa que fica pressionando os palestrantes, mas eu sei que você pensou e repensou e disse um sim com muito carinho, e eu fiquei muito feliz em saber que você ia participar. Mas agora eu entendi, viu? Valeu. Tá bom, minha flor, gratidão. Então, pessoal, agora iremos falar com a Cris Guzmão, que eu acho que está aqui na sala como Cris Oliveira, parece. Cris Oliveira. Isso, então venha, Cris, a sua vez. Olá, 15 minutinhos também. Me controla aí, viu? Tá certo. Boa noite a todos e todas. Então, Cristiane Guzmão, sou loira, estou maquiada, estou com um vestidinho preto, batom vermelho, brinco, prata. Bom, então, começar assim toda essa história de vida, a minha história de vida é muito extensa, então eu vou resumir. Fui casada durante 20 anos e fiquei cega em 2009. Em 2010, né, eu fui para o Instituto de Cegos, né, aqui de Jequié. E o que é que aconteceu? Eu já tinha, no casamento, eu já tinha uma filha, né, minha Larissa. Hoje eu tenho 3 filhos, com esse mesmo parceiro, né, que hoje eu não moro mais com ele. Mas o que é que aconteceu? Eu não morava aqui em Jequié, eu morava em Feira de Santana. E aí eu tive que vim embora para Jequié, né? Essa perda da visão, baixa visão, e a gente não sabia o que era uma coceira muito imensa. E aí a minha família, né, fez com que eu viesse embora. Minha mãe, meu apoio, minha rede de apoio. E aí eu vim embora.
morar na casa da minha mãe, com meu esposo e com a minha filha, Larissa, que hoje ela tem 25 anos. Na época ela tinha 6 anos. E aquela perda de visão, aquela coisa. E eu sem saber o que que é. E indo no oftalmo, em um, em outro, sem descobrir, né? Enfim, quando eu cheguei aqui em Jequié, meu sogro me levou numa clínica e lá, né, detectou, eu estava com baixa visão, perdendo a visão aos poucos. E sem descobrir o que que é. E aí ele me mandou para Sorocaba, São Paulo. E eu fui. E lá fui cobaia, né? Fazer um teste aqui, um teste ali, tal. E enfim, descobri que eu estava com Stargardt. E isso eu tinha que fazer uma cirurgia o quanto antes, que eu comecei a sentir dor no fundo do olho e coçando muito. E isso eu tive que pedir, né, permissão à minha família, e principalmente ao meu esposo. Ele negou. Ele falou que não, porque vai que eu ia ficar cega e não sei o quê. E eu fiz por conta própria. Eu assinei o termo, falei, eu vou fazer, porque eu não estava aguentando de dores, eu sentia muitas dores. Chegava a me bater, a me morder, de sentir tanta dor. E aí eu fui com uma prima, e eu falei que eu era responsável, adulta, né, casada, e eu ia passar por esse procedimento. E eu voltei cega. E eu estava grávida já do meu cega não, eu estava com baixa visão, fiquei com vulto, né, na verdade, quando eu voltei. Aí eu engravidei de Vitor, o meu segundo filho. E aí foi, tal, eu fiquei uns 2, 3 meses com vultos e com Vitor. Lutando com Vitor, aí eu descobri que Vitor era autista. E eu com vulto. E aí o conselho do médico era procurar uma instituição. Fui nessa luta, fui procurar a Jesse, não conhecia, morando em Jequié, não conhecia a Jesse. E aí eu tive que reaprender, né, tudo. Com aquela dificuldade, a minha mentalidade de vidente, não, eu não preciso, eu vou voltar a enxergar, porque quando a gente chega na instituição, a primeira coisa que a pessoa que não nasceu cega e ficou cega, eu fiquei cega com 33 anos. Então, assim, a minha vida toda foi vidente, né? Eu precisava enxergar. E aí aquela rejeição de não querer aceitar a deficiência. E quando eu cheguei aqui, meu ex-marido, né, hoje é meu ex, ele não aceitou, né, porque eu estava ficando cega, mas ele não saía de casa, ele não queria ir embora. E aí a gente ficou naquela vida, mesmo assim, sendo rejeitada por ele, né. Nesse meio tempo, eu descobri que minha filha era diabética melítio. Então, assim, ó, a cegueira, a minha filha diabética melídio, meu filho autista, Vitor. E aí, para completar, eu engravido de Pedro Leonardo. Aí eu já fiquei cega total. Já estava mesmo perdendo a visão total. Todo aquele procedimento. Como é que eu vou ficar com a criança, né, grávida, e esse parceiro rejeitando o tempo todo, porque ele rejeitava tanto a mim quanto os meus filhos. Quando ele descobriu, né, que Larissa, diabética melídio, Vitor, autista, e Léo, grávida, o que que seria? Léo, ele achava que Léo ia nascer cego. Enfim, era aquela confusão, aquela coisa que eu não conseguia nem me cuidar, procurar ajuda para poder ajudar meus filhos. E aí eu tive uma decisão, falei, eu vou me separar. E saí com meus 3 filhos, fui para um quarto e aluguei um quarto e fui para lá, minha mãe foi para lá, minha mãe saiu também de dentro de casa, a gente saiu dentro de casa e ele vendeu tudo e foi embora da casa da minha mãe, ele vendeu tudo de dentro de casa e foi embora. Aí nós voltamos para casa da minha mãe e minha mãe falou, minha filha, agora você, só tem eu, você e seus filhos. Vamos para a instituição, vamos procurar a Jesse, vamos procurar um apoio, porque você precisa se reencontrar para poder ajudar seus filhos. Isso aí, em 2015, eu passei na faculdade. Logo de cara, eu estava no hospital com a minha filha, Larissa, estava em crise de diabetes,
né? Quando ela descobriu, ela entrou em crise, comeu uma caixa de chocolate, ficou na UTI. Imagina, eu já, sério, fui para lá para poder todo aquele procedimento, como a Valmira fala, quando a gente chega no hospital, a gente segue realmente chamar assistente social, explicar a situação, que minha rede de apoio é minha mãe, idosa, estava com 2 filhos autistas em casa, que eu tinha que ficar com a minha filha. Sabe aquela luta? E foi. A assistente social não queria entender, eu falei para ela que eu era mãe, não podia fazer nada, eu tinha que estar ali, eu não ia deixar minha filha sozinha. E aí consegui nesse diálogo, consegui uma pessoa lá no hospital, uma enfermeira, para poder pagar, para poder estar me ajudando lá com Larissa. E ele foi embora. Meu ex-marido, eu grávida, e ele foi embora. Enfim, ela ficou 15 dias, né, hospitalizada, na CMUTI, saiu, né, e aí eu fui procurar ajuda na instituição. Minha mãe me levou, minha filha, vai, eu cuido dos seus filhos, eu vou levar ao trabalho. A gente levava Vitor para pai, para ter reabilitação lá também, né, foi o primeiro lugar que a gente encontrou foi a pai aqui em Jequié, para poder estar ajudando o Vitor, esse lado do autismo. A descoberta, quando o Vitor, a médica me falou que Vitor era autista. Imagine para uma mãe que está descobrindo que a filha é diabética, o outro é autista. Eu falava, essa é uma doença, tem cura. Então, até então, há 20 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre autismo. E, enfim, fui, né, procurar ajudar Vitor e me ajudar, porque eu estava grávida, né? Então, assim, eu precisava ter essa reabilitação para poder ajudá-los e me ajudar também. Então, assim, perdi toda a noção, a coordenação motora, escovar dente eu não sabia. Então, assim, eu dei muito trabalho à minha mãe. E junto com dando trabalho pela perda da visão, também com os meus filhos. Então, não foi fácil, foi uma carga muito grande para minha mãe. E foi a rede de apoio que eu tive até 2018. Fui para a GES, ela que me levava para a GES, ela ia levar meu filho, ela que tomava conta de tudo. Eu já era aposentada, porque eu trabalhava na época. Então, assim, no mercado, então eles, né, conseguiram, né, me encostar e tal. Então, assim, essa luta toda, e eu grávida, quando eu tive meu filho, a instituição me deu todo o apoio, inclusive uma professora foi para minha casa, me dá todo o suporte, né, para eu ter esse filho. Só que, assim, antes de eu ter Pedro Leonardo, eu tive uma recaída com meu ex-marido. O que é que acontece? Ele me jogou do 3º andar embaixo. E eu tive Léo prematuro. Aí foi meu erro. Porque, assim, quando eu fui descobrir que Pedro Leonardo era autista, foi mais ou menos com 6 meses de idade. Só que Leonardo, o nascimento dele foi com 7 meses. Porque eu tive esse acidente, que ele me jogou do 3º andar embaixo. E aí foi uma gravidez prematura, né? Na verdade, ele nasceu prematuro. Então, assim, aquele estímulo de tudo, foi estímulo para ele virar a cabecinha, estímulo. Então, assim, a minha vida foi toda praticamente em terapia, em hospital, me cuidando para poder cuidar deles. Então, assim, eu não tive meu tempo. Eu não tive meu tempo de cegueira, eu tive que resolver tudo ao mesmo tempo. Então, assim, fica complicado eu falar um pouco da minha história de vida nesse contexto de que eu tive que ser Cristiane Guzmão, todo momento, assim, mãe, filha, e me cuidar, e cuidar deles, e cuidar da minha mãe, porque minha mãe não tinha mais meu pai. Então, assim, aquela coisa toda de um cuidar do outro. Então, a gente aprendeu a cuidar um do outro. E em 2018, né, eu passei na faculdade em 2015, em 2018, minha mãe faleceu. E aí, pronto, acabou a minha rede de apoio. Eu tive que recomeçar tudo do zero. Então, assim, a faculdade eu tive que me reabilitar, no caso, o tempo que eu poderia dedicar à faculdade, eu tive que diminuir, né, a carga horária, eu tive que estudar dia de sábado, eu deixava o maior com o menor, Larissa com eles. Então, minha filha cresceu na responsabilidade de me ajudar com meus filhos.
Hoje Larissa é médica, hoje Larissa mora em Aracaju, né? Foi uma luta também. Eu vendia doce na faculdade para minha filha conseguir, né, se formar. Fiz rifa. Então, assim, foi uma luta imensa. Vitor, hoje tem 20 anos, hoje ele estuda, né, no colégio técnico, informática. Pedro Leonardo, ele está com 13 anos hoje. Ele é não verbal, mas me ajuda. Nosso contato hoje é melhor do que, né? Porque a gente, graças a Deus, estimulou esse contato do tato. Então, tudo que ele comigo ele bota a mão. Então, assim, se ele queria comer, ele levava a minha mão assim, até o fogão. Se ele queria alguma água, alguma coisa na geladeira. Então, assim, usava a fralda até 2 anos atrás. Hoje, nós, graças a Deus, a gente conseguiu desfraldar. A fala ainda está sendo estimulada. Estou aqui com duas fonos, né? Porque diz que é possível ele falar, porque ele tem sons claros para isso. Eu me regulo aí o horário, viu? Porque a minha história é extensa. Boa noite, Cristiano. Eu queria te dar uma palavrinha de incentivo. Você agora me deu um incentivo, me fez eu me sentir mais mulher. Eu que sou física, eu quero te dar meus parabéns e dizer que você é uma guerreira, que você é capaz, que você pode tudo. Deus te deu capacidade para você vencer os seus obstáculos, sempre passando esse exemplo de amor, se orgulhe de quem você é e de onde você veio. Que Deus te proteja. Amém, obrigada. Cris, pode continuar, Flor, porque como as meninas deixaram um tempinho, eu estou marcando aqui, mas você ainda está no seu tempo. Pode continuar, por favor. E por favor, pessoal, deixa o microfone fechado e quando ela terminar, a gente abre para poder falar com ela, tá bom? Essa mãezinha aí me fez eu chorar um pouco. Então, assim, Pedro Leonardo, o estímulo, eu consegui um neuro em Santo Antônio de Jesus. Lá eu tive um amigo que me ajudou muito e a família dele também. Eu não posso esquecer de falar sobre isso. Então, assim, e Pedro Leonardo, minha mãe ficava aqui com os meninos, né? Com Larissa e Vitor, e eu viajava sozinha para Santo Antônio de Jesus. Gente, era sozinha mesmo. Eu e Pedro, ele não falava. Como ele não fala, ele não verbal. Então, assim, o táxi vinha buscar aqui na porta, me deixava na rodoviária, ele me dava o apoio só esperando, né, o ônibus. Quando o ônibus chegava, o motorista já sabia que uma mãe cega, com um filho autista, a gente sentava na frente, ia para Santo Jesus, chegava lá, o cobrador falava para a moça da cabine lá que vendia a passagem. Era uma luta, gente. E isso, já tinha esse pessoal de apoio lá para me esperar. No outro dia, eu dormia na casa desse pessoal. No outro dia, eu já ia para o hospital com Pedro Leonardo, né? Porque era todo aquele estímulo. Aqui em Jequié não tinha esse neuro especializado. Então, assim, foi aquela luta, meses. Não foi um dia, 2 dias, não, foi meses. Sozinha. Chegava aqui no outro dia, nem dormia direito. Chegava aqui no outro dia para cuidar do outro, para levar para a terapia, para eu ir para a faculdade, cuidando de Larissa. E Larissa com diabetes mellitus, tinha que aplicar insulina. Eu cega, então assim, minha mãe não entendia, já idosa, né? Não entendia, ela teve que aprender a se aplicar a própria insulina. Então, assim, foi uma luta constante, assim, que realmente, eu vou dizer para vocês, hoje eu sou uma mãe realizada. Sou uma mãe feliz, que graças a Deus minha mãe me deu esse suporte até 2018. Papai do céu levou, mas assim, eu tenho certeza que ela deixou seu legado, né? Ela me ajudou, eu tenho minha autonomia para poder ajudar meus filhos, eu ter a minha formação. Ela não desistiu de nenhum momento, ela fez eu desistir do meu sonho, que era, né, a graduação em letras, que eu era invocada desde pequena. Então, assim, em momento algum, ela deixou esse sonho romper. Então, assim, meus filhos também não, todos me deram apoio. Tanto Léo, por não ser verbal, mas ele me ajudava
sabe? Cadê minha sandália, Léo? Mamãe não sabe, Léo. Léo, me ajuda, mamãe tá com pressa, me ajuda. Ele ia lá, procurava a sandália, botava na minha mão. Ô, Léo, não é essa não. E ele ia lá, procurava de novo. Enfim, a gente teve esse desafio todo, mas foi um aprendendo com o outro. Então, é isso que eu digo, que a base de tudo é o amor, é o respeito, é o carinho. Eu não tive um companheiro, mas eu tive uma família, eu tive minha mãe, eu tive meus filhos comigo e eu com eles. E eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, né? Com esses desafios e com essa superação. Acabou? Pronto, falei. Resumidamente, gente, essa foi a roda de conversa do amor. Você viu Ai, que o gente, amor estava do começo ao fim, em cada fala de cada um dos participantes. Onde traz, né? Onde deixa a gente assim. Eu mesmo tô aqui com meus olhos cheios de lágrimas, ouvindo toda essa história de muita luta, muita persistência e muito desejo, muito saber do que quer realmente, onde você não desistiu em nenhum momento, com toda a dificuldade que você passou, você não desistiu. E esse é o passo mais importante, a gente saber o que a gente quer e que ainda que a vida, né, nos traga as dificuldades, a gente não desistir, porque o final sempre vai ser esse aí. O resultado, você realizou o que você queria e com todo o apoio, né, da sua família, mesmo seus filhos passando pelo que passaram, estão aí, lhe fortalecendo e você cheio de orgulho de cada um deles. Com certeza. Eu digo sempre que hoje eu não tenho um companheiro, mas assim, também ele não me faz falta. Então, assim, eu supri como é que diz, essa falta de um companheirismo, de um parceiro. Meus filhos foram meus parceiros. Então, minha mãe foi minha parceira. Então, eu te digo que eu não sou frustrada, porque assim, eu não tenho um companheiro. Para quê? Para que, né, atrapalhar, tem Sim, alguns homens que atrapalham, né, no lugar de ajudar, né? Vamos falar assim. sim. E graças a Deus eu consegui. É isso aí. Ei, Jesus, parabéns, parabéns, é só o que eu tenho para dizer para cada um de vocês, é parabéns. E quando a gente vê a história do outro, a gente diz assim, gente, o que é ser cega? Diante de tanta coisa que o outro já passou, mesmo sendo cego igual a mim, mas teve essa e aquela dificuldade na vida. Então, é aquela coisa, o espelho do outro, né, termina fazendo com que a gente venha ganhar mais força e entendermos que a gente tem que ser realmente grata a Deus por cada dificuldade que a gente passa, porque muitas vezes é bem pequenininha perto da do outro. Então, assim, a sua história mesmo, assim, me deixou, assim, com os cabelos em pé, digamos assim. Cada processo que você passou, mas o mais importante é saber que você está aí, realizadíssima, graças a Deus. Então, agora vamos abrir para as perguntas. Eu lembro bem que já tinha, fora a de Valmira, que eu acho que foi sem querer, a mão levantada, tinha também de uma outra pessoa. Tem Isabel e Leusa, Vânia. Então, acho que Isabel já estava primeiro, não foi? Pela ordem, está antes, está primeiro que a de Leusa, bom. Foi ela mesma, que eu já tinha visto mais cedo. Então, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode ir levantando as mãozinhas para que a gente siga na ordem, por favor. Então, vem a Isabel, por favor, faça a sua pergunta. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Boa noite. Me chamo Isabel Catúcia, eu sou deficiente física, mas a história da Cristina, ela me comoveu, ela me incentivou que a gente não pode perder a esperança, nem muito menos o foco. O desafio é grande, mas nós podemos construirmos um mundo melhor. Só depende de cada um, de nossas deficiências, se sentir capaz, porque ser deficiente não é ser incapaz, é se sentir capacitado, porque a gente pode. A gente tem que tirar isso do sedentarismo, né? Porque a gente fica esperando a boa vontade das pessoas, esperando o outro. A gente tem que ir e não ter medo de lutar pelo que é direito da gente. E são muitas histórias emocionantes. A gente se vê em grupos sociais.
Então, quero deixar um recado para cada um, principalmente para a Cristina, que ela nunca desiste dos sonhos dela, que ela é capaz. Bem assim é você, que você falou que é deficiente, não se sinta deficiente. Eu acho que a deficiência está na pessoa que ela é normal e vê um deficiente como ser diferente. Nós somos iguais. Então, a deficiência não está em mim, não está no deficiente visual, está na deficiência normal. Eu acho isso. E era isso que eu ia falar. E parabéns pela live. E quero participar de mais lives. São muito maravilhosas. Muito maravilhosa você fazer isso. Cristina, não desista. Cristiane, nunca desista do seu eu. Você é um ser humano, você é linda, você é perfeita para os olhos de Deus. Obrigada. Um beijo no teu coração. Talvez você enxergue, Cristiane, coisas que eu veja e não esteja vendo, e você está vendo, que é o amor, que é a humildade, olhar para o ser humano com amor, que Deus te protege, te ilumine. E a gente está nessa inclusão. Eu sou psicoterapeuta familiar, estou cursando serviço social, mas as dificuldades são grandes. Mas você me ensinou hoje que desistir jamais. Tenho que insistir, correr atrás dos meus obstáculos. Obrigada, obrigada. Um beijo imenso. Prazer. Para você também. É isso. Então, agora eu vou passar a fala para Leo. Depois de Leo, se eu não estou enganada. Acho que é Rita, né? Depois de Leo tem Valmira. Valmira, acho que já estava há um tempo. Acho que ela botou sem querer. Agora é Leusa e acho que depois... Deixa eu conferir aqui. Mas minha Leo. Pronto, gente. Boa noite. Mais uma vez, eu baixei a mão e levantei de novo, viu, Vânia? Ah, certo. Então tá bom, tá certo. Boa noite, gente. Primeiro, parabenizar a todas as pessoas que participaram dessa mesa, que estão participando também. E agradecer pelos relatos, né? Que relatos, assim, fortes, contudo que não causaram tristeza, dor na gente. Foram relatos interessantes de ouvir, embora às vezes causem dor, alguns relatos em outros momentos, né? Cada um com a sua dor, cada um com a sua experiência, né? A gente não pode também julgar as pessoas por isso. E aqui nesse momento eu gostaria de saber de vocês, enquanto mães, enquanto filha e de pessoa com deficiência atualmente, qual tem sido a maior dificuldade para vocês acessarem ambientes que são preparados, geralmente, para receber pessoas sem nenhum tipo de deficiência, né? E para as pessoas que já têm a deficiência desde que nasceram, né? Quais foram as maiores dificuldades, né? Quando se tornaram mães, né? Mães enquanto pessoas que já frequentaram espaços para reabilitação, para habilitação, e também a mãe, né, aí de Paulo, né, acho que o nome é esse, qual foi a maior dificuldade dela, né, para lidar com os ambientes inacessíveis. E eu gostaria também que vocês falassem se existem ambientes os quais promovem a inclusão das pessoas com deficiência enquanto filhos, por exemplo, esporte, cultura, espaço de lazer, ou se vocês se sentem totalmente excluídas desses ambientes. Na realidade, já posso responder? Pode, mãe. Fale a senhora, depois eu falo. Essa pergunta que você falou aí sobre a inclusão e exclusão, eu nasci com deficiência e, na realidade, na cidade onde eu nasci, existia poucos deficientes. Eu não me encontrava. Aí eu vim me encontrar depois que eu cresci, passou um tempo, agora na conferência estadual, que eu consegui me encontrar comigo mesmo, entendeu? Sou deficiente, mas que eu posso, que eu sou capaz. E aí agora comecei a minha luta pelos meus direitos
que tinha, mas eu não sabia que tinha, que existe, mas eu não sabia que existia. E foi muita dificuldade enfrentada, né? Preconceito, preconceito até da própria família, porque eles não entendiam que é, tem deles que não entendem, que realmente é ter um deficiente na família. Eles acham que a gente é incapaz, que nós não podemos, mas aí você 47 colocar notificações. cada um no seu YouTube devido agrupado. Agora, lugar Aniteles. e População dizer, jovem eu alvo da sou Câmara dos Vereadores em deficiente, protesto. Anexo. sim, eu me amo como eu sou capaz, eu posso vencer todos os meus obstáculos. E só depende de cada um de nós correr atrás e a luta. 48 notificações. Hosting agrupado. Agora, O 21. DPC, a gente não é tratado como um inválido, é para viver dentro de casa, não é assim. Nós temos que buscarmos isso em toda a sociedade, em trabalho, em todos os territórios que a gente vê que a gente é capaz, mas o processo é longo, mas a gente vai vencer com fé em Deus. E eu acredito muito e tenho que agradecer só a turma do COED que fizeram essa conferência esse ano para dar uma virada, né, na cabeça da gente e a gente seguir de cabeça erguida e dizendo que somos capazes. Leo, Oi, você. rapidinho. Oi, Isabel. Gratidão pela tua contribuição, mas deixa só eu. É porque assim, eu não queria te interromper, mas é porque assim, as perguntas são feitas para as pessoas que estavam palestrando, entendeu? Aí você poderia fazer pergunta para quem palestra, não para os participantes. Só mesmo para esclarecer, tá bom? Mas eu fico muito grata pela sua contribuição. Acho que Patrícia ia Obrigada responder. a você também. Fica com Deus e uma boa noite. Obrigada, viu, Vânia? Sim. Bom, Leo, quando você coloca as dificuldades que a gente que lida com a deficiência tem em ambientes diversos. Qual a dificuldade enquanto hoje cuidadora da minha mãe? A experiência de ir para hospitais e clínicas, às vezes, principalmente, graças a Deus, que a minha mãe tem 82 anos, mas é uma pessoa assim, diabética, hipertensa, mas que eu cuido dentro dos meus limites e ela tem uma saúde relativa, sabe? Graças a Deus eu consigo. Clinicamente, minha mãe nunca esteve 100% internada. carregado. Isso já me deixa muito feliz. Em YouTube agrupado. Há 2 16 anos minutos. que ela está Aniteles. doente, População jovem por alvo da Câmara dos conta, Vereadores em protesto. Anexo. Botão. graças a Deus, eu nunca tive que internar ela por mais de um dia. Mas quando vou para emergências com ela, às vezes a assistente social vira para a gente, não quer deixar a gente ser responsável por ela, porque olham para a minha cegueira e não para a minha capacidade. Aí eu tenho que buscar o meu respeito o meu lugar de fala, a minha posição. E às vezes é chato quando você já está emocionalmente comprometido, porque é a sua mãe que não está bem, que não está falando, que não está andando, ou que não está com alguma dificuldade. Nós temos VitalMed, chega uma VitalMed aqui para atender minha mãe. Ela mesma fala, a minha filha é quem cuida de mim, converse com a minha filha. Aí vira para o funcionário que está aqui ou para a vizinha que está aqui e começa a conversar. Sorte que eu não vou mentir para vocês, eu sempre busco o meu lugar, sabe? Olha, eu sou cega, eu não sou surda, não sou muda, não preciso de intérprete nenhum. E qual a dúvida que o senhor tem mesmo? Ou então deixa uma pessoa vizinha responder, e aí a pessoa não responde completa e ele fica assim viajando. Sabe? Porque, claro, quem fica com ela o dia todo sou eu. Quem conhece ela sou eu. Tanto que os médicos que acompanham ela, aqueles que são médicos fixos dela, endócrino, oftalmo, pessoas que são contínuos, não se recusam a ter qualquer consulta sem eu, porque sabem que quem acompanha sou eu. E aí, nessa conquista de respeito, vem aquele, enquanto um faz, aí vem 2, 3 e diz não. Um dia mesmo, da última vez que minha mãe precisou ir para a UPA, o técnico da Vitalmed disse, a senhora, a menina vai, a senhora fica. Aí a menina disse, não, eu não vou sem ela.
Quem cuida da mãe dela é ela, não sou eu. Eu só faço fazer a partir da visão dela, que ela não pode fazer. Então, assim, é dessa forma que a gente se autoafirma nos lugares que realmente requerem o respeito da gente. Quanto à cultura, quanto a passeio, quanto a outras coisas, eu vou responder pelo grupo, mas eu sei que todo mundo age dessa forma. Eu, enquanto filha, quando eu era criança, minha mãe me levava para tudo quanto era coisa. Eu moro em Salvador e a Avenida 7 sempre teve muita passeata, muita coisa. De passeata do samba, passeata gay, carnaval, você imaginar, eu ia. Eu sou Bahia doente, eu já fui para jogo de futebol, de Fonte Nova, disso, daquilo. A minha mãe, enquanto saúde teve, até 67 anos, a gente ia para tudo quanto era lugar e eu frequentei os mais diversos lugares. E a minha mãe era aquela mãe orgulhosa de dizer assim: a minha filha é aquela ali, olha, eu tenho uma filha e ela é cega, com a maior naturalidade, a ponto daqueles que se chocam engolirem de forma bem tranquila e aceitarem, entendeu? E é assim que a gente se afirma, se autoafirma. Certo. Alguém mais quer contribuir com a pergunta da Leo? Sim. Sim, fale. Em termos da pergunta da Leo, da dificuldade, eu já posso dizer assim, que minha mãe, ela foi uma mãe que me deu toda a autonomia, ela sempre me incluía, né? Então, eu não tive, assim, muita dificuldade, até mesmo porque em alguns lugares que eu ia sempre acompanhada com o pai de meus filhos, né, na época. Então, assim, ele sempre foi companheiro de estar ali junto, mas na hora mesmo de falar, de saber expressar o que a criança tinha, sempre quem falava era só eu, por ser mãe, por saber o que a criança sentia. E o pai, ele não tinha aquela dinâmica, né? Então, assim, hoje eu vejo assim a dificuldade que meu filho tem é em questão mesmo da inclusão na escola, né, devido a estar no interior, que infelizmente é uma cidade parada que não está tendo essa inclusão para ele, né? Ele ainda tem essa dificuldade pelo pai também ser um pai muito protetor, né? Mas fora os demais, assim, eu sempre me senti assim incluída em algumas coisas, em termos de mãe, né? De correr atrás, de buscar, de ir à luta mesmo, de não desistir. É isso. Então, Cris ou Celi quer responder ainda a pergunta da... É a internet que tá ruim, viu, gente? Desculpa aí. Mas é isso. Então, respondendo aí a Leo, um beijo, né, desde já. E, assim, eu tive vários contratempos, né, assim, sobre essa questão da inclusão, tanto escolar como também da saúde. Teve um episódio aqui com o Vitor, ele teve o desmame, né, do medicamento, e ele deu uma crise. E eu chamei a SAMU, já não tinha mais minha mãe, né, eu só moro aqui, eu, Vitor e Léo. E aí, o que é que acontece? Quando chegou o SAMU, ele chegou e falou assim, infelizmente, quem é que vai com a criança? Eu falei, sou eu, que sou a sua mãe. E a outra criança eu deixei com a minha vizinha, né? Pedi a minha vizinha para ficar aqui. Aí ela, moça, ela não pode. Eu falei, como que eu não posso? Se é eu que cuido, se é eu que alimento, tudo sou eu, moço. Aqui tudo sou eu. Não tem como, não tem outra pessoa. Ah, não, vai sua vizinha, a senhora fica com o menor. Eu falei, não, eu tenho que ir. Ele estava numa crise, só quem pode relatar ao médico essa crise, com o tempo que ele começou a tomar o remédio, que ele diminuiu e teve essa crise, sou eu. Ela não vai saber relatar. Aí ele vai, não vai, então vamos, eu falei, não, vai, sou eu vou. Aí foi, levou o Vitor, né? Aí ele disse que eu não ia na SAMU, imagina. Aí tudo bem, aí eu cheguei e falei, tá bom, eu chamei a moto, fui de moto atrás da SAMU. Quando a SAMU chegou, eu cheguei primeiro. Quando chegou lá, foi aquele uê, né? Porque a mãe é cega e o menino é autista e não sei o quê. E Vitor, né? Vitor, ele fala o que ele está sentindo. Só que assim, o que é que acontece? Ele estava em crise, ele não poderia relatar, né? Porque ele estava em crise convulsiva.
Aí eu já fui lá para assistência social, já chamei, falei, ô, gente, por favor, me ajuda aqui. Enfim, deu tudo certo, mas porque eu enfrentei, porque eu sou uma pessoa assim, dessa forma. Na minha vida inteira, eu não tive uma rede de apoio, não tenho. A minha rede de apoio era minha mãe. Então, eu tive que enfrentar tudo, tanto na educação quanto na saúde. E é dessa forma, eu enfrento mesmo, eu vou lá, mas não pode, mas pode sim. Tudo tem a contradição aí na situação. Porque tem um termo aqui que a senhora tem que... Não pode a senhora ficar aqui. Eu falei, moça, qual é a lei que tem no mundo, eu vou falar no mundo, que a mãe não pode estar com o filho? Porque eu não tenho uma rede de apoio. Então, qual é essa lei que vai tirar eu daqui do hospital com meu filho em crise? Me responda. Aí eles ficam sem resposta, né? Lógico. E tem que acabar cedendo. Exatamente. Então, por favor, me dá uma pessoa para poder estar me ajudando. E dessa forma, eles arrumam uma pessoa para estar ali me apoiando, quando colocar um soro, para ver se o soro está finalizando, se passou a crise, enfim. Mas eu luto pelos direitos, tanto o meu quanto o deles. Com certeza. Eu não deixo passar em vão, eu não coloco outra pessoa. E uma que também a gente tem que mostrar para a nossa sociedade que a gente é capaz. Sim, né? sim. Porque a gente é mãe. A gente tem todos os direitos para nossos filhos. E com certeza eu luto sem pensar duas vezes. Eu não penso... Porque assim, uma que eu não tenho mesmo, eu não tenho essa rede de apoio. Aqui com o vizinho eu tenho que dar um trocado para ficar com o Léo. Então, assim, eu não tenho. Tenho duas irmãs que vivem a vida delas. Então, assim, 48 notificações. Elas só sabem depois, Facebook, agrupado, agora, Orlando Narvaez de Campos, Sociedade Individual E de mesmo Advocacia, que você Ministério Público do Estado da Bahia, ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, com foto, na jornada da advocacia, adaptação é a chave, gente, o como direito, mãe, a gente reticências. não quer transferir o papel para outra pessoa, a gente Pra quer outra pessoa, desempenhar o nosso papel. Naquele momento a gente está aflita, a gente quer estar perto, a gente acha que vai ser a salvação. Eu já passei por isso e eu sei que é assim, o médico não pode, por que eu não posso? E aí, minha filha, minha voz já fica logo alterada e já foi. Isso. Posso? Você sabe do seu eu. A lei me diz que eu posso, então me diga você que eu não posso. E aí, então, entra eu e entra ela, mas eu vou. Assim, aí eu falo, você é assistente social, né? Me fale aí, meu amor, aonde é que está essa lei? Aonde é que a mãe não tem o direito de trazer o seu filho, que também é deficiente, que a mãe é deficiente, acompanhar esse filho? Aonde é que tem essa lei que proíbe? Me diga. Mas a senhora não tem condições, a senhora é cega. Eu falei, sim, mas eu sou mãe. A responsabilidade é minha. Entendeu? Toda a responsabilidade para acontecer com ele, com os dois, eu tenho dois autistas. E o que acontecer com eles dois, alguma coisa, sou eu a responsável. Não tem outra pessoa que é responsável. Sou eu. Exatamente. Sem argumento, vai falar o quê? Ele não vai falar nada, exatamente, porque não tem nada para falar. Só tem o preconceito dele que está ali gritando, né? Que tem que ser quebrado, que você vai quebrando. Quando eu chego no hospital agora, sabe logo? Chegou Cris Guzmão, pronto, já sabe logo. Não tem mais o que dizer. Já quebrei esse protocolo lá. Quando eu chego, vixe, a mãe que não tem rede de apoio. Pronto, é a mãe que não tem rede de apoio. Pode colocar lá, não tem vergonha, não. É verdade, é verídico, não é mentira. Não é conto de fada, não. É realidade. Então, eu vou pela minha realidade, entendeu? Sim. Celi, quer acrescentar alguma coisa? Se não, eu vou passar a fala para a Rita. Não? Boa noite. Boa noite. Espero que todos e todas estejam bem. Eu entrei um pouquinho atrasada na live, porque eu estava numa reunião. Mas passo aqui para parabenizar filhos, mães, Cris. Hoje, quando eu vejo essa mulher, rapaz, meu Deus, perdi o contato dela. E aí, tudo bem? Espero que você esteja. Mãe, dona, isso mesmo, tem que lutar pelos seus direitos. É isso mesmo, ninguém pode negar o direito que você tem de ser mãe, de estar presente em qualquer lugar, representando a mãe. E acabou, não importa se você seja deficiente visual ou não, esse direito seu não deve ser negado, você tem que lutar sim e gritar, pronto, é lei, a lei te assegura,
Você tem direito, sim, de acompanhar, independente de você ser deficiente ou não. Eu acho que a mãe, ela tem missão, né? É por isso que todas falam com muito amor. A mãe de Paulo, essa mãe que, né, que não desistiu de lutar por seu filho, hoje tem um filhão formado, e para ela é dádiva, né? Maravilhoso saber que ela lutou. Nem pensou que hoje ela teria um filhão formado, tem um neto lindo, e não foi em vão, veio e cumpriu a missão dela. Essa filha aí, que eu não peguei o nome dela. Patrícia Morim. Ai, Patrícia. Tudo Patrícia, bom? aí de Salvador, do CAP. É Patrícia. Aí é Paty? Não conheço, não. E aí, Paty, também conheço. É isso mesmo, tem que cuidar de sua mãe, é direito seu. Não interessa que médico diga que não pode. Não pode o quê? Pode sim. Você pode, tem direito de ir e vir, de entrar e sair de onde você quiser, acompanhar sua mãe, sim. Não, mas que você que sabe o que sua mãe tem, o que sua mãe gosta, o que sua mãe precisa, e você tem esse direito, e nenhum médico pode dizer não, porque esse direito já é seu, e acabou. A Valmira, também mãe, parabéns, Valmira, também essa mulher também que, né, lutou tanto para hoje ser uma fisioterapeuta, teve que abrir mão de algumas coisas, mas está aí, não deixou também de cumprir sua missão. Parabéns, Deus abençoe vocês, continue dando sempre a resiliência. Eu também sou uma mulher cega, sou mãe, sei que as dificuldades que a gente passou e passa para criar os filhos, né? Principalmente quando a gente tem filhos, conta com deficiência também. Graças a Deus eu não passei por essa parte, mas eu sei o que a Cris passa, né? Eu sempre ouvi os relatos dela e ela é uma mãe diferenciada, é uma mãe que vem com a missão que, poxa, mas Deus sempre dá força. Primeiro que você é uma mulher que você sabe que você veio para criar esses filhos, você não tem rede de apoio porque você é forte, né? E Deus não dá ombros leves para cruz pesadas. Então, se você tem seus 2 filhos e você carregar a cruz dignamente, sem temer, sem desistir, e parabéns por essa mãezona que você é, pela filha que Pati é, pela mãe que Valmira é, pela mãe que a mãe de Paulo é. Graças a Deus vocês me representam. Parabéns, viu? Deus vos dê uma boa sorte, força, coragem e que nunca desistam de suas missões. Um abraço, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Alguém quer falar na fala de Rita? Então, eu quero falar algo para a Rita, parabenizar ela pelas palavras que ela falou. Ela diz que Deus não dá um peso para que a pessoa não possa carregar, realmente. Que Deus abençoe ela com essas palavras. Sirva de incentivo para cada um de nós aqui presente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui com a mão levantada tem Valmira, que ela tinha levantado antes, depois baixou, depois levantou de novo. E temos Nayara, Márcia Nayara, se eu não estou enganada. E acho que mais alguém levantou a mão. E Valmira, você ainda tem, porque pela ordem você está acima de Nayara. Você vai falar mais alguma coisa? Ou posso passar para Nayara? Sim, né? Eu só quero parabenizar a Paty, né, por essa luta de cuidar da mãe dela. Parabenizar a Cris. Cris também é uma pessoa muito incrível, né? Cada um com suas histórias, mas a história de Cris é uma história assim que é uma experiência de vida para muitas pessoas. Sua história, Cris, é uma história que muitas pessoas precisam ouvir, precisam entender para poder saber que a vida não para.
E quando eu digo assim, não falo na categoria das pessoas com deficiência. Falo outras pessoas que estão lá fora, que acham que o deficiente não é nada, que acham que a pessoa com deficiência é um coitadinho. E você é um exemplo, um grande exemplo entre todos nós, porque vocês são 3 filhos que você vem lutando com a deficiência, né? Seus 2 filhos com deficiência e sua filha, que hoje é formada, hoje ela é médica, né? Então, isso assim, é uma honra, é uma glória para você. Então, quando você fala assim, eu não tenho uma rede de apoio, mas eu vou lhe dizer, você tem sua rede de apoio, e a sua rede de apoio é sua determinação, é a sua fé, é a sua coragem e a sua luta pelo que você quer conquistar e sempre vem conquistando. E continue assim, não desista, porque desistir jamais. Obrigada. Mas eu quero falar também. Então, Cris, no caso, você quer falar em cima da fala de Valmira? Porque se for, você fala agora e depois eu passo para a Nayara. Então, eu vou falar com Rita primeiro, né? Agradecer, Sim. Muito obrigada, Rita, pela sua fala, muito obrigada. E é isso, gratidão, né? Porque você também me representa, você também é uma mulher cega que é mãe, e você sabe da nossa luta que não é fácil. As nossas lutas não são fáceis, né? A gente luta todos os dias, né? Porque o tabu não se quebra, é constante, né? Os desafios da vida é constante. Então, a gente tem que estar todos os dias bem para poder estar, né, avançando, né? Com certeza. E, Valmira, muito obrigada pela sua fala. É recíproco, viu? Porque eu sei que eu conheço um pouco da sua história, da sua trajetória, e sei que não é fácil, né, você seguir, né, com a determinação de seguir a sua carreira de fisioterapeuta numa capital, deixando seus filhos no interior, que o seu coração cá, e suas emoções divididas, não foi fácil. Então, assim, também você é uma pessoa muito admirável por mim, e pode ter certeza disso, que você é uma mãe linda, maravilhosa, guerreira, e com certeza cumpriu com o seu papel de mulher, de mãe e de uma cidadã, né? E você está deixando aí seu legado aí, né? Que é já ativa na sua profissão também, né? Que maravilha! Eu ainda não tive esse privilégio, estou estudando ainda um pouco mais, e é isso. Mas um beijo imenso, muito obrigada pelo carinho. Então, gente, agora eu passo a fala para a Nayara, Márcia Nayara, se eu não estou enganada, é esse nome, que está com a mão levantada, e leu, não sei se não baixou ou se levantou novamente. Então, agora é você, Nayara. Oi. Oi. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou vidente. Eu sou a Márcia, pele negra, cabelos enrolados abaixo do ombro e um pouquinho gordinha. Gostaria de parabenizar, né, a todos e a todas desse evento. Estou muito assim emocionada. Eu sou do município de São Francisco do Conde, Bahia. Atuo na Secretaria de Educação atualmente, na Gerência de Educação Especial Inclusiva, e tive minha experiência no fórum que eu participei lá em Santo Antônio de Jesus, no Retina, Bahia, né, onde eu tive a oportunidade de ver pessoas, né, falando sobre o tema, que eu não tenho nem como deficientes visuais, eu tenho como eficientes, que eu fiquei muito emocionada de ver os relatos lá. E hoje uma colega compartilhou esse link comigo, e aí eu adentrei e fiquei muito emocionada. E gostaria, assim, de estreitar os laços, né, de a gente poder fazer uma roda de conversas dessa aqui no meu município, onde a gente está montando a primeira sala, né, de recurso para deficientes visuais. A gente tem 9 alunos na rede aqui hoje, e aí a gente está querendo montar uma roda de conversas para a gente poder estreitar os laços, né, aprender mais, e agradecer, né, por esse momento. Eu vou deixar o meu contato aqui na... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quem te fez o convite foi Lourdes? Foi. Então, sim, porque ela faz parte do fórum. Então, qualquer coisa, você passa seu contato ou qualquer informação através dela e ela entra em contato comigo e aí eu me dirijo às meninas, tá bom?
Ah, Eu sou Vânia pronto, Teixeira. satisfação. Pronto, satisfação em conhecer todos vocês. E um forte abraço, breve a gente se vê. Fico muito agradecida, né, pela sua participação. E aí você pede a ela, quando tivermos mais rodas de conversa, para ela compartilhar o link contigo. Pronto, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Por nada. Boa. Então, tinha a mão levantada de Leu, que eu não sei se era querendo ou sem querer. Deixa eu ver. Tá com a mão levantadinha ainda. E aí, fora Leu, acho que não temos mais mãozinhas, não. Ou eu tô cega? Então, Leu, você ainda quer Foi falar? sem querer, Vânia. Oi? Foi sem querer que eu levantei a mão. Ah, tá. Então, acho que não temos mais nenhuma mãozinha. Pela minha Vânia. Tem, então eu tô cega, meu Deus. Então pode falar. Eu queria falar para você que eu sou de Serra do Ramalho, Bahia. Próximo a Bom Jesus da Lapa, que eu esqueci de identificar de onde eu era. Ah, tá certo. Muito obrigada também pela sua participação. É muito bom saber que a gente está conseguindo, né, alcançar outras pessoas para vir e fazer parte desse momento, onde a gente está nessa coordenação desde 2022 e trazendo, né, rodas de conversa sempre, uma vez no mês, às vezes até tem 2 no mês, esse mês mesmo teve 2, e quando a gente encontra aqui, né, pelo menos quando eu vejo aqui pessoas novas, eu fico feliz em saber que estamos atingindo outros públicos, outras pessoas que... Eu peguei o link da reunião no grupo, aí eu digo, eu vou assistir, no grupo do COED, eles botaram lá e eu entrei para assistir, estou gostando, sempre vou querer assistir. Então, teremos uma próxima roda de conversa no mês de junho, já vou adiantar aqui para vocês, dia 27 de junho, onde iremos ter uma palestrante também deficiente visual, onde ela é sexóloga e vai vir com o tema sexo e sexualidade. Acho que é um tema muito importante para que todos nós tenham, né, novos conhecimentos, tire dúvidas. Então, nossa próxima será nessa data aí, tá bom? Mas eu agradeço pela sua vinda. E o link vai ser o mesmo ou você vai botar Não, não. Criamos novos links, mas com certeza quem compartilhou lá no grupo vai compartilhar esse outro também. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Então, alguém mais tem alguma coisa a falar? Eu posso... Ô, Vânia, eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade e pelo convite. E parabenizar Valmira por ter se tornado essa mulher capaz e encantadora que eu conheci como criança. Então, para mim, assim, é muito bom a gente ver hoje ela falando como mãe. Foi uma honra conhecer a Cris. Conhecer que a gente fala a história dela, que a gente acaba conhecendo até mais do que quem conhece de perto. Porque quando alguém abre suas fragilidades, acaba sendo mais conhecido, se apresentando mais no real. Então, Cris, eu fico muito feliz de saber que você é uma pessoa com deficiência, que vive essa dificuldade. E eu uso as palavras de Vânia como minhas, quando a Vânia diz que a dificuldade do outro parece que fortalece mais a gente. E é verdade, porque a gente olha assim e fala assim, ô Senhor, minha vida é difícil, mas o outro está em situação assim mais contraditória que a minha e está superando tudo. E você só tende a crescer, minha querida, porque os seus filhos estão crescendo, você está se arrumando, porque eu sei que até você aprumar um filho, a maior angústia, eu não sou mãe, mas eu acho que a maior angústia de uma mãe é ver um filho se desenvolver, é cumprir a tabela dela, e só lhe falta agora Léo, que já está um rapazinho. Uma missão. Quando pensar que não, já está um rapaz feito, e quando você fala que Léo já te dá um apoio, aí eu vou usar as palavras de Valmira, quando ela diz assim, você tem uma rede de apoio, sim. Tem sim. Quando você conta que Léo saía correndo para buscar a sandália que você queria, sem falar, sem poder se expressar, aquela que não deu certo, ele buscava outra. E outra coisa, Cris, o fato, parente, eu tenho, do lado do meu pai, 16 tios, do lado da minha mãe, 2 tios. Eu não conto com nenhum. Eu não conto com nenhum primo. Eu não conto com ninguém. Parente, não. Mas
pessoas, anjos, a gente tem todo dia. Aquele vizinho que você paga, é um anjo que Deus botou no seu caminho. Não importa porque você paga, eu também tudo meu é pago, minha filha. Se não for com um salário certo e carteira assinada, é com aquele valorzinho que ajuda o outro. Porque é aquela troca, sabe? Como dizia minha avó, o agrado demora a viagem. Então, assim, faz parte. A gente tem que tirar um pouco e dividir com o outro que não tem, ou que está precisando de um pouco também. Então, você tem uma rede de apoio. Pagando ou não, ela é sua rede de apoio. Fora a rede de apoio do céu, que é cheia de anjos postos na terra. Pode acreditar. Não é hipocrisia minha, não. A gente tem anjos, sim. E a gente consegue se defender, sim. Meus parabéns. Tudo de bom para vocês. A mãe de Paulo. Eu conheci Paulo também jovem. E sei que assim, a mãe de Paulo lutou junto com a minha, cada uma no seu quadrado, mas fizeram sua parte. Então eu fico muito feliz por ver a mãe de Paulo hoje contar a história dela e hoje exaltar o filho dela. Faz parte. Viu? Um beijão para vocês. Tudo. Obrigada, meu amor. Alguém quer falar em cima da fala de Paty? Então, Paty, eu gostaria de falar, posso? Pode. Então, Paty, te agradecer, né, por suas falas, te falar também que é uma admiração incrível, né, você é filha cuidando da sua mãe, coisa linda, como eu gostaria de estar também podendo cuidar da minha mãe, né, porque como a gente doa um pouco daquilo que a gente sempre teve, né, aquele apoio, o cuidar, né, enfim, eu gostaria também de estar aqui, cuidando da minha mãe, viu? E isso aí é um presente, né? Papai do céu te deu um presente. Você está cuidando com muito amor, com muito carinho. Eu sei que pela sua fala, não te conheço, né, pessoalmente, mas o teu relato, né, fez com que... Ai, eu desejaria isso também para mim, tá? Que minha mãe estivesse aqui. Pois é, mais um beijo imenso, muita força, né? Eu já vi que você é uma mulher incrível, né? Esse coração maravilhoso, esse olhar maravilhoso. E que Deus continue lhe abençoando, iluminando, né? E que te dê força cada vez mais, né? Que não é fácil, mas eu sei que cada dia Deus te dá força para você superar, tá, os desafios. E também agradecer a mãe de Paulo, né? Eu esqueci seu nome, desculpa, pelas suas palavras. Muito obrigada pelo seu carinho. Que Deus continue te abençoando. E que bom que Papai do Céu, né, fez com que hoje você vê que filho lindo que você tem, né? Já está aí trabalhando, graças a Deus. Então, toda essa trajetória valeu a pena, né? Que tudo vale a pena. A gente não pode desistir dos nossos desafios que Deus, né, nos proporciona. Então, é isso. É agradecer e nada de murmurar, né? Somos vitoriosas, sim, e a gente não é à toa, vitoriosa à toa, porque Deus confiou, né, esse legado da gente estar com os nossos filhos e levando adiante. Você, com sua mamãe, né, levando aí adiante aí toda essa trajetória. Então, assim, gente, é maravilhoso. Isso aqui só é um aprendizado. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, né? Mais uma vez, Vânia, confiar, né, na minha pessoa para estar aqui com essa roda de conversa com todos vocês. E foi bom rever várias pessoas aí, ouvir a voz, na verdade. Eu que agradeço, tem muito Cris. tempo que eu não ouço, mas um beijo imenso, com muito carinho. Eu que agradeço, Cris, a você ter aceito o convite, né? Como as demais também. Fiquei muito feliz com cada uma de vocês que aceitaram o convite. Bom, aqui de mão levantada temos Jefferson Teles, temos Márcia Nara, que eu não sei se ela esqueceu ou se levantou novamente, e temos também Valmira novamente. Aí, pela ordem, eu acho que é Jefferson que está como à frente, depois Nara e depois Valmira, se eu não estou enganada. Lucas também acabou de levantar a mão. Pode? Oi. Boa noite mais uma vez a Boa todos. noite. Né, acho que esse é o momento, Vânia,
Rapidinho, gente, esse aqui é o Jefferson Teles, nosso coordenador geral do Fórum Baiano, viu? Vai, continue. É porque eu apareço pouco, né? A gente tem uma equipe que... Ele me dá muito trabalho, gente, por isso que eu apareço muito mais que ele. Não, quando a equipe é competente, quem menos aparece é quem manda. Né? Então, assim, parabenizar todas as meninas, dizer, em primeiro lugar, a Márcia aí, estive com ela lá em Santo Antônio de Jesus, com ela, com a Kátia, né? O que precisar do Fórum Baiano de Pessoas Cegas com Baixa Visão, para auxiliar nessa demanda lá em São Francisco do Conde, fique à vontade para pegar os nossos contatos. Mas também agradecer e parabenizar, YouTube, né, agrupado, cada um agora, de portal vocês. Clique Política, hoje 28/05, Vira-Soft derrota avassaladora, veto das emendas é mantido, anexo. Histórias, né, mas que deram uma aula que isso vai ficar postado nas redes sociais, no YouTube da vida, de mulheres, em primeiro lugar, que não deixaram de ser mulheres, viraram mães, viraram amigas, viraram parceiras e viraram pessoas de luta. Eu acho que às vezes a gente vai para o movimento das pessoas cegas e combate à visão, a gente só olha para o lado da cegueira, enquanto mães cegas, enquanto mulheres cegas, enquanto pessoas cegas. E vocês deram hoje uma aula de mulheres e pessoas em primeiro lugar. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? Parabenizo a cada uma de vocês. Algumas conheço pessoalmente, a Patrícia, a Valmira, 51 notificações. a Cris. Mensagens, agora, PMADS, base, rodadas grátis para sair da rotina. Vem jogar com a gente e se divertir. Mais 18/sair, envie sair T/1136 http /em parcerias APS/C20798GL. E o relato de vocês me orgulha enquanto coordenador do Fórum de Pessoas Cegas e Combate à Visão, que a gente está conseguindo, dentro da nossa gestão, trazer isso para a linha de frente. Trazer para que isso seja exemplo de que em outros espaços essas mães e mulheres elas apareçam. Falando só assim, 30 segundinhos, hoje de manhã eu estava num evento onde foi lançado aqui em Salvador um livro sobre mães de pessoas com deficiência. Mães com deficiências e mães de pessoas com deficiência. Mas nenhum dos relatos que eu vi lá, apesar de alguns relatos muito interessantes, de luta, de militância, de brigar com o poder público, municipal, estadual e federal, chegou perto de metade do que vocês falaram. Porque lá tinha tudo, tinha militância, tinha a causa da deficiência em primeiro lugar. Vocês trouxeram o oposto, vocês trouxeram a vivência de vocês, pessoas, independente da deficiência que vocês têm. Então, parabéns a cada uma de vocês, né? Parabéns aos filhos que vocês têm, né? E parabéns a todos. Valeu. Obrigada, Jefferson. E aqui agora quero... tem Valmira e tem Lucas. Então, acho que é Valmira primeiro, depois Lucas. E assim se encerra as mãozinhas. Só quero agradecer, né, por esse momento que eu vou ter que sair, grátis para sair da rotina. Vem jogar com a gente e se divertir. Então, Mais 18/sair, envie sair T/1136 http /em parcerias APS/C20798GL. por esse momento, e dizer, né, eu gosto sempre dos desafios, né, e espero que um dia ainda eu possa estar compartilhando com você como uma especialização da área de fisioterapia, que é saúde da mulher partoriante. No caso, participando de parto, ajudando os médicos a fazer partos de mães com a fisioterapia. Então, assim, eu quero participar, eu quero ter esse desafio, quero poder fazer essa especialização e ter dizer que a pessoa com deficiência também ela pode ser partoriante. Muito bem. bem. Desde já agradeço. Eu que agradeço. Quero também agradecer a você pela sua participação, por aceitar o convite. Eu vou trazer a fala para Lucas, não sei se você vai esperar até o final, mas se não puder,
eu já me despeço de você agradecendo, viu? Venha, Luquias. Uma boa noite a todos e todas, todas as pessoas que estão por aqui. Parabenizar também a vocês, as nossas palestrantes da noite. Um momento, como o Jefferson disse, muito bonito, muito forte, e de depoimentos, assim, de vivências, né? E é uma coisa que muitas vezes a gente perde, porque mesmo que a gente fale, às vezes, de direitos, né, de nós, pessoas com deficiência, que é importante, de militância, mas a vivência também, né, tem seu lugar, e tem seu lugar num grau muito grande, num peso tão grande quanto os outros aspectos. Só para deixar registrado, quem compartilhou o link, Isabel, naquele grupo que foi, né, gerado depois da conferência estadual, fui eu, né, que estou aqui junto com Jefferson, Vânia e outros colegas na coordenação do fórum e também lá no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Um abraço, gente, mais uma vez, parabéns, muito boa, mais uma roda de conversa para ficar marcada, e essa, sem dúvida nenhuma, vai ser comentada a semana inteira. Então, pessoal, alguém ainda quer falar? Não tem mais nenhuma mãozinha? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar, se não, eu vou dar como encerrado. Ninguém? Eu só quero agradecer. Eu só quero cumprimentar a todos e uma boa noite. Também uma boa noite a todos. Em breve a gente se vê, com fé em Deus. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Gente, João Eudes chegou na live, já no final. Sim. Obrigado, João Eudes. Tudo bom, João? Tudo beleza. Eu cheguei no final porque eu tive uma outra reunião. Aí eu digo, deixa eu ver se tá alguém lá. Pois aí, quando você eu cheguei, toda vocês vez estão chega para terminando. fechar. Eu já é a segunda vez que eu chego na final. Mas o né? importante é que você vem. Estamos aqui. Então vamos em frente e pelo que eu vi o finalzinho aí, nosso amigo falando, que eu não sei quem foi, uma voz conhecida, mas não estou me lembrando. Lucas. Ou Lucas ou Jefferson, um dos dois. Não, foi Lucas então. Jefferson eu conheço. Jefferson de tempo. Foi Quem Lucas. teve? Então, João Eudes. Então, não entendi. Não, ele está concluindo a fala dele ainda, Lucas. Fala. Então é isso. Então eu cheguei, aí já pelo menos eu estou percebendo que a reunião foi boa, né? Vocês estão falando aí, isso é importante, é que a gente possa crescer cada vez mais nessa Depois questão. eu vou lhe mandar o link do YouTube e você pega essa roda de conversa. Pronto, do começo eu ao peguei fim. o outro eu assisti. Sim, essa tá muito boa também. Beleza. Pronto, João, um abraço, viu? Faz tempo que a gente não se vê. Um abração para você. Quem? É bom ouvir sua voz, Patrícia Amorim. Oh, é você, mulher? É bom ouvir sua voz. Beleza. Viu? Que Valeu. Deus te abençoe, meu irmão. Valeu, felicidade Mãe, para tá você. mandando um abração para você. Beleza. Joia. Então é isso. Felicidade para todos, então. Vamos em frente. Ok, gente. Então, desde já eu agradeço a participação de todos que se fizeram aqui presente, aqueles que falaram, os que não falaram, que perguntou, que não perguntou. Mas estou muito feliz em mais uma roda de conversa, que eu acho que vai ficar na história. E gratidão a todos. E assim, encerro aqui mais uma roda de conversa, parando a gravação, Jefferson Teles. Obrigada. Então, agora, gente, você pode falar à vontade, porque acredito eu que não está sendo mais gravado.